paz do Senhor Jesus, meus amigos e minhas amigas do canal. Estamos no 37º dia do propósito de oração, determinando o teu negócio ser-te-á firme e a luz brilhará nos teus caminhos. Meu amigo, minha amiga, como de costume, eu tenho uma palavra para deixar ao seu coração e esta palavra se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 16, eu estarei lendo os versículos 25 e 26. Atos dos Apóstolos 16, versículos 25 e 26. Diz assim: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Eu gostaria que vocês repetissem o finalzinho do versículo 26, que diz assim: E logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Louvado seja Deus. Meu amigo, minha amiga, olha só, no início do capítulo 16 fala que o apóstolo Paulo, ele teve uma visão. E essa visão mostrava ao apóstolo um homem, e um homem dizia assim, na visão que o apóstolo Paulo teve: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, havia um homem pedindo ajuda na visão de Paulo. Este homem se encontrava na Macedônia. Então, Paulo, seguindo aquela visão daquele homem pedindo ajuda na Macedônia, ele começa o seu propósito. Um propósito guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo não estava sendo guiado por seus próprios propósitos, pelo seu próprio querer. Ele não estava querendo ir aonde era da vontade dele. Ele estava seguindo uma visão. Ele estava seguindo um propósito de Deus. Então, Paulo segue na tua missão. Aí a conversão da Lídia, vendedora de púrpura, que Paulo começa a pregar e ela ouve. Aí o coração de Lídia é aberto e através da pregação há uma conversão de uma mulher e sua casa, né? Então, depois da conversão de Lídia, Paulo segue o seu caminho, né? Caminho à Macedônia, e lá no seu caminho, uma jovem com espírito de adivinhação, começa a seguir Paulo. E o espírito de adivinhação mostra para as pessoas ali que Paulo era um homem de Deus. E aquele espírito de adivinhação na vida daquela jovem fazia que seus senhores, os senhores que se aproveitavam da adivinhação daquela jovem, ganhassem muito dinheiro. E quando aquela jovem revela que Paulo e Silas eram homens de Deus, eram homens guiados pelo Espírito Santo de Deus com um propósito, Paulo chega até a jovem e expulsa aquele espírito adivinho, expulsa aquele espírito de adivinhação. E os senhores daquela jovem, vendo que tinham perdido o instrumento do seu ganho, a qual eles se aproveitavam daquela moça para ganhar dinheiro, se aproveitavam do espírito maligno na vida daquela moça para ganhar dinheiro a custas dela, né? Aí aqueles homens vendo, aqueles senhores vendo, lançaram Paulo e Silas na prisão, no cárcere. Aí é aqui a parte que nós lemos, né, no início do vídeo, que Paulo e Silas estavam na prisão e próximo à meia-noite eles começam a orar e cantar hinos a Deus. E todos os presos ali escutavam
Paulo e Silas orando a Deus e cantando hinos a Deus. Aí, de repente, sobreveio um terremoto tão grande que os alicerces do cárcere se moveram e logo as portas da prisão se abriram. Então, todas as portas se abriram e todas as prisões se abriram também. Então, todos os presos que estavam ali tiveram a porta da prisão aberta. Então, prisões foram soltas naquele exato momento. E aqui tem um significado espiritual. Quando eu leio aqui que todas as portas foram soltas e todas as prisões foram abertas, meu amigo, minha amiga, eu interpreto que havia prisões espirituais ali. É algo mais além. E havia realmente prisões espirituais ali, e no decorrer do versículo a palavra nos mostra que quando as prisões se abriram, havia um carcereiro, e aquele carcereiro, ele estava dormindo. E quando ele acordou e viu as prisões todas abertas e os prisioneiros fugiram, menos Paulo e Silas, que continuaram ali na prisão, ele se desesperou e ele não tinha visto ainda Paulo e Silas, não. Ele viu as prisões todas abertas e ele estava ali para vigiar, para não deixar que seus prisioneiros fugissem, inclusive Paulo e Silas. Então, quando ele viu as prisões abertas, ele pegou a sua espada e ele ia se matar. Aí Paulo impediu, ele chegou no exato momento. E quando ele viu, aquele carcereiro viu que Paulo não havia fugido, Silas não haviam fugido, ele fala assim para Paulo e Silas: Senhor, como eu faço para que eu e minha casa sejamos salvos? Olha só, vamos acompanhar na palavra que diz melhor, né? Melhor que eu aqui falando. Vamos acompanhar na palavra. O versículo 27. Então, acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Olha só. Então, o que aconteceu? Aquele homem, ele teve um encontro com a verdade naquele exato momento. Ele achou que todos os presos haviam fugido. Paulo chegou no exato momento e pediu que aquele homem tirasse a sua vida e apresentou àquele homem uma nova vida, não somente a ele, mas também a sua casa, porque a palavra diz que quando aquele homem creu, a sua casa também creu no nome do Senhor Jesus. Então, logo que Paulo pregou a palavra, ele aceitou, houve uma aceitação de imediato, houve um arrependimento de imediato, e ele logo falou para Paulo: o que eu faço para eu ser salvo, para eu salvar-me? Aí Paulo apresenta a ele o caminho. Aí é neste momento que Paulo apresenta para aquele homem o caminho. É nesse exato momento que Paulo apresenta àquele homem a verdade, a vida. Abriu os olhos espirituais daquele homem. As cadeias espirituais foram soltas também, pois antes ele vivia na escuridão. Ele era aprisionado por cadeias. Ele não era aprisionado somente ali
as cadeias físicas de um cárcere, de uma prisão, onde há várias cadeias. Não, havia também cadeias espirituais na vida daquele homem. Aquele homem desejava socorro, creio, eu, meu amigo e minha amiga, que aquele homem tinha a alma vazia, faltava alguma coisa. E Deus mostrou para Paulo, através da visão, Deus mostrou para Paulo que aquele homem, por dentro, ele pedia socorro, ele suplicava socorro, ele sabia que não estava salvo, ele sabia que sua família não estava salva, que eles precisavam de uma salvação. E Paulo, quando teve o encontro com aquele carcereiro, Paulo mostrou o caminho da salvação, mostrou que o caminho da salvação é o Senhor Jesus Cristo. E para aquele homem e sua casa serem salvos, eles teriam que entrar naquele caminho. Aleluias, glórias a Deus. Meu amigo, minha amiga, a palavra diz assim, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus faz tudo com um propósito. Deus faz tudo com um direcionamento. Muitas vezes você não vê um sentido, você não vê uma direção, mas Deus tem a direção que você precisa para seguir em frente. Assim como haviam dois personagens nessa história, e Silas também estava envolvido nessa história do carcereiro, mas a princípio Paulo teve a visão. Paulo foi envolvido no propósito de Deus, no propósito de salvação de Deus para a vida daquele homem. Paulo foi envolvido naquele propósito. Paulo, tendo a visão de Deus, pois foram abertos os olhos de Paulo, Paulo seguiu o propósito de Deus para a vida dele, que envolveria e salvaria outras vidas. Ele obedeceu, ele seguiu, ele foi atrás daquela visão. E ele não salvou somente o carcereiro naquela visão. A palavra nos diz que ele salvou uma vendedora. Aí ele salvou também uma menina, uma jovem, que era aprisionada por espíritos adivinhos. Aí depois vem a conversão do carcereiro e ainda a conversão da casa, da família do carcereiro. Creio eu que aquele homem, ele suplicava dentro dele, ele clamava dentro dele por um socorro, uma salvação dele e da sua casa. Creio que o vazio era tão grande, as cadeias que aprisionavam aquele homem eram tão grandes, tão imensas, que aquele homem suplicava. Então, Paulo teve na sua visão realmente um aviso de uma pessoa que estava sedenta de Deus, mas não sabia como encontrar a Deus. Aquele carcereiro estava sedento de Deus, mas não sabia como ir em direção a Deus. Então, Deus teve que incluir Paulo neste propósito de salvação para que vidas fossem salvas, para que vidas tivessem um encontro verdadeiro com Deus. Meu amigo, minha amiga, creia que você é um instrumento de Deus para o propósito que Ele tem na vida de outras pessoas, na vida da família de outras pessoas, na vida de amigos, na vida de vizinhos. Creia que Deus, Ele tem uma direção e tem um propósito para todas as coisas. E quando Deus coloca alguém em um lugar, é um propósito, tem um propósito determinado. Deus une caminhos, Deus une propósitos. Muitas vezes, olha só, um exemplo, a pessoa precisa de um emprego, precisa de uma porta de emprego. E o empregador está precisando de alguém com as qualidades daquela pessoa que está clamando por uma porta de emprego. Aí o empregador busca por alguém que tem os conhecimentos, as habilidades técnicas, que tem as habilidades comportamentais que aquela pessoa tem.
E aquela pessoa ora e clama por uma porta de emprego. Aí Deus tem as suas maneiras de trabalhar, Ele faz que o currículo daquela pessoa que está orando, que está chorando, que está clamando, que necessita de um socorro, necessita de uma porta aberta, chegue exatamente nas mãos daquele empregador que precisa de alguém exatamente como aquela pessoa. Então Deus está unindo propósitos. Ele sabe que aquela pessoa precisa de um emprego. E Deus sabe que aquela empresa precisa de alguém com o perfil daquela pessoa. Houve uma união de propósitos. Amém? Deus trabalha desta forma, meu amigo e minha amiga. É assim que Deus trabalha para realizar os nossos sonhos. E vou dar outro exemplo. Outro exemplo a ser dado, que você pode já ter vivido isso na sua vida. Por exemplo, o moço está orando para encontrar uma moça, uma namorada. E aquela moça está orando também para encontrar um namorado. Aí Deus, que conhece os sonhos, que conhece o caminhar, tanto de um, tanto de outro, faz que ambos se encontrem em alguma situação. Ambos se encontrem, ambos se identificam nas ideias, se identificam no dia a dia, começam a se conhecer e ver intimidades, ver coisas semelhantes. Aí Deus une os dois em um propósito de um casamento, propósito de uma família, de filhos. Deus está unindo propósitos. Então, meu amigo, minha amiga, tudo que Deus faz tem um propósito. Tudo que Deus faz tem um direcionamento. Ninguém vai parar em algum lugar que não seja por um propósito. Nesta vida tudo tem uma direção, tudo tem um propósito. Você não conhece um amigo, uma amiga de uma hora para outra se não tiver um propósito para você passar na vida daquela pessoa e aquela pessoa passar na sua vida. Mas nós que cremos no Deus vivo, todo-poderoso, servimos o nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos que incluir o nosso propósito espiritual na vida das pessoas, para que as pessoas à nossa volta sejam transformados pelo poder de Deus, assim como nós somos, para que as pessoas à nossa volta tenham também experiência de Deus, com a palavra de Deus, como nós temos também. Nós não podemos guardar essa experiência, este propósito espiritual que Deus tem nas nossas vidas só para nós, não. Nós temos que compartilhar e converter aqueles que estão no nosso trabalho, converter aqueles que estão na nossa família, pois nós temos que estar nesta terra direcionados por um propósito espiritual da parte de Deus. Olha só, Paulo tinha um propósito espiritual. O propósito de Paulo era espiritual e a sede daquele carcereiro e da sua casa também era espiritual. Paulo tinha um propósito espiritual na vida da vendedora de púrpura, da Lídia. Era um propósito espiritual que ele passou em Filipos, uma cidade a caminho da Macedônia. Paulo estava a caminho da Macedônia, passou em Filipos com o propósito de conversão. Tinha uma mulher que era vendedora de púrpura, que era uma vendedora. E olha só, Deus direciona pessoas para que sejam cumpridos propósitos. Deus dá direção a pessoas para que realize os sonhos delas, mas também se cumpra o propósito. O seu propósito talvez seja tornar feliz a vida de uma pessoa que anda na depressão, uma pessoa que fica cabisbaixa, que não vê mais direção para nada, porque tem pessoas que ela tem uma felicidade tão grande, ela sempre está bem, ela sempre está feliz. E tem pessoas que sempre estão abatidas, sempre estão cheias de problemas, de cara fechada. E muitas vezes você que é sempre feliz, sempre está bem, sempre está brincando, animado, com uma simpatia, consegue envolver as pessoas. Você indo de encontro àquela pessoa que é fechada, que tem uma cara de bravo, você começa a mudar o jeito daquela pessoa com o teu jeito. A tua animação, a tua alegria, a tua simpatia,
O teu jeito carinhoso de tratar as pessoas acaba contagiando aquela pessoa que é fechada, que sempre está com cara feia, que não quer saber de conversa. É uma pessoa fechada para amizades, é uma pessoa fechada para mudança, mas você, com o seu jeito, vai envolvendo aquela pessoa aos poucos, é aos poucos. Os propósitos de Deus, a maneira que Ele trabalha é aos poucos. Não queira que o trabalhar de Deus seja de uma hora para outra. Muitas vezes você entra num ambiente, num lugar, e este lugar não é o que você desejou para você. Não, você não se identifica com aquele lugar, você fala assim, meu Deus, eu não tenho nada a ver com as pessoas deste lugar, eu não tenho nada a ver com este lugar, e você não se sente bem. Aí Deus fala com você, fica, porque eu vou fazer uma mudança. É aí que eu tenho uma mudança, é aí que eu vou trabalhar. E você vai ver o meu trabalhar. Aí aos poucos Deus vai mudando aquele lugar. Deus vai transformando aquele lugar. É aos poucos, você vai vendo as mudanças aos poucos. Não é de uma hora para outra, não é. Tem todo um trabalhar, porque o trabalhar espiritual é aos poucos. É aos poucos. Deus tem sua maneira de trabalhar. Deus tem a sua maneira de alcançar vidas. E Deus deu para Paulo aquela visão no momento certo, quando ele sabia que aquele homem, o carcereiro, iria receber a salvação que vem de Cristo Jesus para a sua vida e para a sua casa. Então, quando Paulo e Silas teve um encontro com aquele homem, foi o momento certo. Foi o momento determinado por Deus. Deus já tinha determinado aquele momento, porque se Deus não tivesse determinado aquele momento, Deus não daria visão para Paulo. Deus não daria visão para o apóstolo Paulo. Se Deus já não tivesse determinado que aquele momento, as cadeias espirituais que envolviam a vida daquele homem cairiam por terra. Todas as portas se abririam. A palavra aqui no versículo 26 que fala que todas as portas se abriram, realmente, quando aquele homem foi salvo, quando aquele homem teve um encontro com Jesus Cristo, através da pregação de Paulo, através das palavras de Paulo, que Paulo fala, se você crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Quando ele creu na pregação de Paulo, as portas se abriram, todas as portas se abriram, as prisões também. Perdão. Amém, meu amigo, minha amiga. Então, nós vamos crer, em nome do Senhor Jesus, que hoje portas e prisões estão sendo abertas, pois você creu. Você creu e você começou a enxergar pelos olhos da fé que Deus tem um propósito para todas as coisas. Que tudo que Deus faz tem uma direção, tem um propósito. Vamos orar, vamos falar com Deus? Glórias a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso amado Pai, nós estamos diante da Tua presença, Senhor, e a Tua palavra falou conosco. Senhor, Tu faz tudo com um propósito, tudo com um direcionamento, e nós queremos ser envolvidos no propósito que o Senhor tem para a nossa vida e para a nossa casa. Pai, em nome do Senhor Jesus, vá na frente, nos dando a direção. Senhor, abrindo caminhos, Pai. Pai, que nós venhamos ser objetos, instrumentos de salvação para a vida de outras pessoas. Que através da nossa vida outras pessoas sejam tocadas por Ti, Senhor. Conheça a Tua palavra, conheçam o Teu amor, Senhor. Sejam envolvidas pela Tua presença e que haja transformação de vida, Deus. Pois é isso que o Senhor almeja para nós, Pai. Que nós sejamos transformados através da Tua palavra, através da Tua presença.
Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te invocamos, entra na nossa casa, trazendo salvação para a nossa família, cuidando da nossa família, Senhor, cuidando da saúde, cuidando, Senhor, da vida espiritual. Pai, em nome do Senhor Jesus, que todas as portas venham se abrir, todas as portas que estavam trancadas na vida desta pessoa, seja na vida profissional, financeira, sentimental, familiar, espiritual, Deus de poder, que neste momento, através da nossa oração, do nosso clamor, as portas venham se abrir e as cadeias venham se abrir, Senhor. Todas as prisões que aprisionavam a vida desta pessoa sejam desfeitas, Pai, e se ela seja solta de todas as prisões que aprisionavam ela. Pai, em nome do Senhor Jesus, que caminhos sejam abertos, que haja passagem, Deus. Assim, Senhor, como o povo de Israel, juntamente com seu líder Moisés, passaram a seco pelo mar vermelho, Deus, que esta pessoa venha passar guiado por ti, Senhor, para que ela venha alcançar o propósito que tu tens na vida dela, para que ela venha realizar os sonhos dela, Pai, para que ela venha ir de contra a porta de emprego que o Senhor preparou para ela, para que ela possa ir de encontro, Senhor, aquele projeto que o Senhor já incluiu ela, Deus, para que ela venha tomar posse daquilo que o Senhor já colocou nas mãos dela, Pai, pois o Senhor tem um propósito para todas as coisas. Que prisões espirituais, Senhor, sejam abertas em nome do Senhor Jesus. Visita, Senhor, a vida sentimental desta pessoa, que ela venha a ser abençoada, que ele venha a ser abençoado. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir as portas da vida financeira, que esta pessoa venha prosperar, que ela venha a ser frutífera, Deus, que ela venha, Senhor, levar o pão de cada dia para a sua casa, que ela venha a ser honrada, onde ela colocar a planta dos seus pés, que haja a bênção da prosperidade sobre a vida dela. Deus, abençoa as mãos dela, que tudo que ela colocar as mãos venha dar certo, Deus. Oh, Pai, que o Senhor venha encher de sabedoria, Deus, porque o homem pode fazer os seus próprios planos, mas o Senhor dirige os passos do homem, Deus. Então, muitas vezes nós fazemos planos para as nossas vidas, mas nós queremos ser guiados por Ti, Senhor. Pai, guia as nossas vidas, dá um direcionamento, Pai, para os nossos sonhos, Deus. Coloca a tua mão, pois nós sabemos aonde tu coloca as mãos, aonde tu dá a direção, Senhor, não tem como dar errado, Deus, pois o Senhor é um Deus que abre visão, o Senhor é um Deus que quando o Senhor abençoa, ninguém pode amaldiçoar, Deus. O que é abençoado por ti, ninguém pode amaldiçoar, pois já está com a bênção nas mãos, já está com a proteção que vem dos céus. Deus, então protege tudo que é dessa pessoa, protege a sua família, protege tudo que o Senhor colocou nas mãos dela, que nada, ninguém venha tomar o que o Senhor preparou para a vida desta pessoa. É que nós te oramos, Senhor, em nome do Pai, em nome do Espírito, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Assim será feito. Glórias a Deus. Aleluias. Amém, meu amigo, minha amiga. Foi abençoado, recebeu esta palavra, abriu seu coração para receber o Senhor Jesus como seu Salvador e será salvo também a tua casa. Se você crê que o Senhor Jesus está no controle da tua vida, que Ele é o seu Senhor e seu Salvador, pode crer que pela fé a sua família e a sua casa será salva também. Amém? Em nome do Senhor Jesus, coloque todos os teus projetos, todos os seus sonhos nas mãos de Deus e pede para Ele dar a direção. Pede para Ele cumprir os propósitos e te guiar para que você venha ser luz na vida das pessoas também. Aonde você passar, aonde Deus te colocar, que você venha ser luz, venha ser um influenciador dos céus na vida das pessoas que Deus te apresentar. Amém?
Em nome do Senhor Jesus, seja abençoado. E amanhã nós estaremos no 38º dia deste propósito, se assim Deus permitir. Amém? Fica na paz do Senhor, seja abençoado, meu amigo e minha amiga. Glórias a Deus.